Olá, tudo bem com você? Graça e paz estejam sobre a sua vida. Nós estamos continuando nossa série Obras da Carne. O tema que vamos tratar hoje é a idolatria, conforme o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Hoje eu vou focar aqui em idolatria. Nos próximos vídeos nós falamos sobre os outros assuntos. Então, a palavra idolatria vem de ídolo. Um ídolo é alguém, pode ser uma pessoa, um objeto, qualquer coisa a quem nós prestamos culto, a quem nós adoramos. E a idolatria é uma obra da carne e é também um pecado, porque quando nós cometemos a idolatria, nós estamos indo contra o que diz o primeiro mandamento da lei de Deus. Ele aparece em Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Nós vamos parar aqui, no meio do versículo 5. E aí, isso aqui é reforçado em Lucas 10, versículo 26. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Então, qualquer pessoa, qualquer coisa que nós colocarmos no lugar de Deus é uma idolatria. E é algo que deixa Deus muito irado, porque Deus, ele quer sempre ter a primazia em nossa vida, porque ele nos criou para a sua glória. Então, é algo que Deus pede de nós, que nós o adoremos de todo o nosso coração em primeiro lugar. Porém, há muitas coisas que concorrem, né, com essa adoração que é devida somente a Deus, e nós às vezes nem percebemos. Primeiro a gente precisa entender o porquê. Por que que nós adoramos, né? O que que é adorar? Então, o ser humano, naturalmente, ele tem a necessidade de adorar algo. Por quê? Por que essa necessidade de adorar? Porque Deus, ele nos fez para ele. O objetivo do Senhor ao nos criar foi para a sua glória. Então, se você não sabe por que você existe, a resposta é: você existe para adorar a Deus. Ele é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Porém, com o pecado de Adão e Eva, lá no Éden, esse pecado causou uma separação entre o homem e Deus. Então, a partir daí, instalou-se um vazio no coração do homem, porque o pecado nos separa de Deus. É por isso que nós temos essa necessidade de adorar algo. Se uma criança nasce e você não apresenta Deus para ela, essa criança vai em busca de alguma coisa para ela adorar. O ser humano, ele tem necessidade de adorar. Porém, naturalmente Deus nos fez para adorarmos a ele. Então, por isso, nós precisamos entender que a verdadeira adoração, ela deve ser tributada ao Senhor. Quando nós entendemos e aprendemos que nós temos que adorar somente a Ele acima de todas as coisas, nós acabamos por ter esse vazio preenchido, porque quando nós adoramos a Deus, nós nos encontramos nele.
É como se todo vazio, toda dúvida, tudo aquilo que faltasse, quando nós nos encontramos com Deus, entendemos essa verdadeira adoração, nós encontramos a nós mesmos também, nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. O que nós precisamos entender sobre a idolatria é que, como Deus, ele diz na sua palavra que ele é um Deus zeloso, Deus abomina a idolatria. Segundo, se você não o adorar em primeiro lugar, você vai ter sempre essa sensação de vazio. E terceiro, o que é que pode ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas? Uma série de coisas. Às vezes o lugar de Deus na nossa vida é ocupado com as próprias coisas que Ele nos dá, pessoas, com coisas. Às vezes nós ocupamos com nós mesmos. Então, quando nós tiramos o Senhor do foco, do centro, da primazia na nossa vida, nós estamos idolatrando. Se algo está ocupando uma importância maior do que o Senhor na sua vida, você está idolatrando aquela coisa. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu tive minha segunda filha, ela nasceu prematura, então ela precisava de cuidados, né? Mais de perto. Então eu fiquei muito tempo sem ir à igreja, sem participar dos cultos, porque eu precisava ficar em casa, não podia ficar saindo com ela. E aí eu tinha também já tinha uma filha maiorzinha. Então eu comecei, às vezes, dava vontade de ir à igreja, eu falava assim, não, eu não posso ir porque eu preciso cuidar da minha filha. Aí eu comecei a ficar incomodada, porque o Espírito Santo incomoda no nosso coração, né? Quando a gente está se afastando de Deus, às vezes até sem perceber. E aí Deus colocou no meu coração assim, peraí, esse zelo excessivo pela saúde da sua filha, você está me trocando, é como se eu estivesse trocando o Senhor por uma bênção que veio dele. Porque se não fosse o Senhor, né, na minha vida, se não fosse a bondade, a misericórdia, a graça, a providência dele, a provisão, eu não teria as minhas filhas. Então eu pensei, peraí, eu estou invertendo as prioridades, porque a palavra diz que nós temos que amar ao Senhor sobre todas as coisas. Aí sobre todas as coisas inclui família também, né? A ordem correta, que muitas vezes nós trocamos essa ordem, é primeiro o Senhor, depois a família, e depois é que vem as outras coisas. Então eu estava colocando a minha família, as minhas filhas na frente do Senhor. Às vezes a gente casa achando que o marido ou a esposa vai suprir todas as nossas necessidades. Porém, se a gente não amar mais a Deus, qualquer coisinha que o seu cônjuge fizer vai te ferir. Porque você vai estar confiando naquela pessoa que é falha, que é como você. Então, algo que tem sido idolatria nas nossas vidas e a gente não percebe é a questão da dependência emocional. Muitas pessoas deixam de servir a Deus por causa de pessoas. Ou então, deixam de servir a Deus por causa de costumes. Não, eu não posso servir a Deus porque às vezes a minha mãe me ensinou que era assim. Fulano de tal me ensinou que era assim e eu, por causa dessa pessoa, eu não sirvo a Deus. Então eu quero te dizer que se qualquer coisa que estiver entre você e Deus, tira essa coisa urgente. Se for uma pessoa, se for uma coisa, às vezes é você mesmo. Porque muitas vezes nós colocamos os nossos interesses, as nossas vontades acima da vontade de Deus para as nossas vidas. E enquanto nós estivermos fazendo isso, o Senhor, ele não vai poder fazer o que ele tem a fazer. Às vezes tem muito mais de Deus para ele te mostrar, para ele falar com você, para você desfrutar nele, mas você tem ocupado o lugar do Senhor com outras coisas. Às vezes com as próprias bênçãos que ele tem te entregado, como eu estava fazendo com as minhas filhas.
Não quer dizer que você não vai amar sua família. Não, não quer dizer isso, porque quando nós damos o nosso melhor para Deus, não há como a gente ser uma mãe ruim, uma esposa ruim, uma filha ruim. Porque quando nós passamos a dar o nosso melhor para Deus, nós entendemos que Ele, tudo que Ele tem, que Ele nos dá, não é só para a gente, é para o próximo. Quando nós começamos a entender, né, a entender tudo isso, a gente vê que a gente não quer ficar só para a gente. Agora, quando a gente coloca alguém no lugar de Deus, aí sim a gente não consegue receber, né, encher esse vazio que ficou, nem para nós. Como que a gente vai estar pleno e cheio para passar para o outro? Há também a idolatria do dinheiro, como Jesus fala lá em Mateus 6,24. Não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e às riquezas. Às vezes, isso que está ocupando o lugar de Deus é o trabalho. Às vezes é um hobby que você está colocando mais tempo seu naquilo. E isso. Quem que é o seu Deus? É aquele que é em quem você coloca a sua confiança. Então, se você tem tido alguma prática de idolatria, mude urgentemente. O Senhor, ele é um Deus zeloso. E o propósito dele ter te criado é esse. É que você louvá-lo e glorificá-lo. Eu já fiz um vídeo aqui em que eu falo que o título é O que falta ainda você entregar? Então, se você entregou tudo ao Senhor e você confia inteiramente nele, inteiramente, então você está no caminho certo. Que a gente não faça como o povo de Israel, que fez aquele bezerro de ouro para adorar. Que nós não sejamos esse povo de dura serviço, mas que nós possamos contemplar o nosso Deus e entregarmos tudo a Ele e adorá-lo e amá-lo acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Que Deus te abençoe, continue acompanhando esta série e que nós ainda temos muito a discutir e aprender. Até o próximo vídeo, fica com Deus.